Geralmente eu não gosto de pedir para abrir 2 textos, não, mas hoje eu vou pedir porque eu vou falar de 2 mulheres que ungiram os pés de Jesus. Então, vamos ler os 2 textos. Lucas 7, 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, foi um fariseu, tá? E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem sabia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, ele apenas pensou, tá? Mas Jesus sabia de tudo. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: falaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo era um beijo que você dava quando recebia a pessoa. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O outro texto está um pouco para frente, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, agora aqui até a data, né? 6 dias antes da Páscoa, aonde? A Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. Então, não fala quem fez, né? Fizeram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Os outros evangelhos de Mateus e Marcos falam que era na casa de Simão, o leproso, tá? Aqui nesse evangelho de João não fala a casa de quem. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Irmãos, tem pessoas, né? Todos os 4 evangelhos falam de uma mulher que ungiu os pés de Jesus.
E às vezes as pessoas têm dúvidas se é uma mulher só, se é a mesma mulher, se são duas mulheres, né? E eu entendo que são duas mulheres em contextos diferentes, têm semelhanças, né? Todas elas estavam ali numa ocasião de uma ceia, todas duas ungiram os pés de Jesus, né? Todas duas foram criticadas, e todas duas receberam um elogio de Jesus. Então tem semelhanças. Mas quando a gente vai olhando assim detalhes da Bíblia, a gente lê que essa primeira que eu li, essa pecadora, uma mulher da cidade, que fala no Evangelho de Lucas, é no início do ministério de Jesus. Isso aconteceu na casa de Simão, um fariseu. Quem era fariseu? Fariseu eram religiosos da época. O termo fariseu significa separado. Então, eles acreditavam-se muito na pureza ritual, que eles não podiam se sentar com certas pessoas vistas como imunda, eles tinham que se lavar e tudo. Eles acreditavam-se muito assim nessa pureza, em afastar de pessoas que não estavam com uma vida assim correta. E eles criticavam muito Jesus, estavam sempre ali criticando Jesus, porque assim, Jesus fazia coisas diferentes, e Jesus se sentava com pecadores, com os publicanos, com os prostitutas, com marginalizados, comiam com eles. Então, e eles, sim, estavam sempre procurando, esses fariseus, sempre procurando ocasião para pegar Jesus, para ver se ele entrava em contradição. Eles queriam também matar Jesus, e Jesus também falava muito aberto, chamando eles de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcro caiado, de filhos do diabo. Então, Jesus afrontava eles assim, né, falava a verdade, né, da forma como eles agiram. E esse fariseu chama Jesus, um desses fariseus chama Jesus para comer na sua casa. E ele, assim, a Bíblia não dá detalhes, mas parece assim que não era uma boa intenção, pelo menos não era com a intenção de honrar Jesus. Por quê? Naquela época, se você convidava uma pessoa para a sua casa, uma pessoa que você queria honrar, tratar bem, deixar uma boa impressão, tinha certos rituais, certas coisas assim, do bem servir que a pessoa deveria fazer. Então, a primeira coisa era quando a pessoa chegasse, dasse um beijo, né, no rosto ou na mão, dependendo de quem fosse a pessoa. Simão não fez isso. A outra coisa era dar um óleo para a pessoa passar no cabelo, ajeitar o cabelo, né, igual a gente passa hoje o reparador de pontas, né, para a pessoa, porque era uma região desértica, muito vento, ventania. Então, quando eu chegava na casa da pessoa, para ajeitar o cabelo, assim, passava aquele óleozinho ali. E a outra coisa é dar água para lavar os pés, porque eles usavam sandálias, né? Não tinha calçamento nas ruas, eram ruas assim, cheias de poeira. Então, dava... E eles sentavam na mesa, a mesa era bem baixinha, eles sentavam assim numa almofada, né? Então o pé ficava assim um do lado do outro. Então, tinha que lavar os pés. E aí, geralmente, tinha um funcionário, né? Quando essa pessoa ela tinha condição de ter ali um empregado, um escravo ali, era esse funcionário que fazia isso. Mas se não tivesse, pelo menos a pessoa dava água e a pessoa lavava os pés. E ele não fez isso. Então, ele não fez caso nenhum de Jesus. E aí, quando ele não fez caso de Jesus, mas uma mulher, uma pecadora, uma mulher ali arrependida, que Jesus tinha perdoado os pecados dela, ela entra ali e ela vê que Simão não fez nada daquelas honras da casa, ela se prostra diante ali de Jesus, né? Ela se sente tão indigna que ela se chega por detrás, no texto que a gente lê fala que ela chega-se por detrás de Jesus, e ela começa a lavar os pés de Jesus ali com suas lágrimas, e vai chorando copiosamente, aquelas lágrimas vão caindo ali diante de Jesus, e ela pega os seus cabelos ali, e vai esfregando ali os pés de Jesus com seus cabelos. Depois ela pega um vaso de alabastro, era um vasozinho assim de pedra, alguém já viu ali naquela região de Ouro Preto, tem aquela pedra-sabão, uma pedra maleável, que eles fazem vários artesanatos. Então, era um vidrinho assim, né, um vaso de alabastro, uma pedra. E aquela mulher, ela pegou, porque naquela época não tinha vidro, não tinha plástico, então as pessoas levavam assim, o recipiente usado para colocar as coisas, ou era de pedra, ou era de barro, né, de barro assado. Então,
Ela pega aquele vaso ali, depois que ela já tinha lavado ali os pés de Jesus com suas lágrimas, secado com seus cabelos, ela pega aquele vidro de perfume ali e derrama nos pés de Jesus ali, com uma forma de adoração, com uma forma de honra, com uma forma ali de humildade diante de Jesus, reconhecendo ali que ela não era nada, mas que Jesus era digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E ela faz ali com o mais íntimo da vida dela. Ela adora Jesus. A palavra fala que Jesus procura, que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então aquela mulher adora Jesus com seu corpo, que se prostra para adorá-lo, com sua alma, com sua lágrima, com seu interior e com seu espírito, reconhecendo Jesus ali como Deus, como o único digno de adoração. Então ela oferece ali uma verdadeira adoração para Jesus. Mas Simão a critica. E aí depois a gente vê uma outra passagem, né? Essa passagem já é próximo à entrega de Jesus, é os dias finais de Jesus ali na terra. A Bíblia fala 6 dias antes da Páscoa, e foi aquela Páscoa que ele foi entregue. Então, Jesus já estava ali no finalzinho ali do seu ministério, e ele queria estar naquele final ali, escolheu aquele lugar para estar em Betânia, que era um outro lugar totalmente diferente, né? Porque o primeiro era na Galileia, né, que era longe de Jerusalém, e agora estava ali em Betânia, que era perto de Jerusalém. Então ele vai ali naquela casa, a Bíblia fala, nos evangelhos de Mateus e Marcos, fala que era na casa de Simão, o leproso. Na verdade, era um ex-leproso, porque foi um leproso que foi curado por Jesus, porque se ele fosse leproso ainda, ele tinha que viver isolado, ele não podia estar numa casa ali, recebendo pessoas, mas isso mostra, às vezes, o estigma da pessoa fica, né? Se às vezes a pessoa era um ex-ladrão, às vezes a pessoa ainda vai referir a ela ali como um ladrão, né? Então eles continuam referindo a Simão como Simão leproso, mas na verdade ele já tinha sido curado da lepra. Então, estava naquele ambiente ali, pessoas gratas ao Senhor. Simão, um homem que tinha sido curado, e a família ali de Lázaro, que havia sido resgatado da morte, né? Lázaro morreu, ficou 4 dias na sepultura, e Jesus devolveu a vida. Então, era um lugar que estava ali pessoas cheias de gratidão por Jesus, e pessoas que queriam honrar o Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E naquele clima ali de honra, de gratidão, Maria, aí aqui o Evangelho de João fala o nome dela, fala Maria, ela fica assim tão grato por Jesus, e ela sabia que Jesus já tinha falado que ele ia ser entregue, né, que ele ia ser morto, ela sabia que era o final ali do tempo de Jesus. Então o que ela vai? Ela vai lá e pega um vidro, um pote, um recipiente ali, um vaso de alabastro, e ela derrama ali sobre Jesus. Essa passagem não fala que teve lágrimas, não fala que ela chorou, porque ela já havia chorado tudo na ocasião da morte de Lázaro, mas ela estava ali em gratidão, em alegria com Jesus ali. Ela se prostra e ela quebra aquele vaso, ela não joga, porque se ela pegasse, era um nardo tão cheiroso que se ela passasse um pouquinho, umas gotinhas, igual a gente passa umas gotinhas de perfume, Jesus já ficava cheiroso. Mas ela entrega tudo para Jesus, ela derrama tudo ali diante de Jesus. Sabe quando às vezes assim, um creme, uma coisa que você gosta, que você quebra o vidro ali, que você corta o vidro ali para aproveitar tudo? Ela quer aproveitar tudo, jogar tudo ali diante do Senhor. E esse nardo, ele tem uma história muito interessante entre as moças hebreias, porque era um costume da época que as moças elas comprassem esse nardo para que quando elas fossem casar, ela se banhava, ela se limpava e se purificava, e ela passava aquele óleo ali, aquele nardo no seu corpo todo, se preparava para o seu noivo. Então, e era um nardo muito caro. A Bíblia fala que 300 denários era um ano de salário de um trabalhador. Então, imagina, né? Era um nardozinho que eles iam comprando pouco a pouco, gota a gota, compravam um pouquinho, colocavam no vidro, sobrava mais dinheirinho, comprava mais um pouquinho, e ele guardando ali, e ela guardava aquilo ali para o dia do seu casamento, para honrar o seu marido.
Mas só que ela ali, ela quer honrar Jesus. É como se ela dissesse assim: eu já encontrei o meu marido, eu já encontrei o meu noivo, eu já encontrei o amado da minha alma. Eu não preciso mais juntar mais nardo. Então é para Ele, é tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E ela se prostra ali em tamanha gratidão, e ela quebra tudo ali, não precisa de restar nada, é uma entrega total de Maria ali para Jesus. Aí a gente vê, irmãos, que em todos os dois casos, teve aquelas mulheres, elas fizeram o melhor que elas tinham, elas ofereceram o melhor para Jesus, e nós também, nós somos convidados a entregar toda a nossa vida para Jesus, fazer o melhor para Jesus. Não é só o que resta, o tempo que nos resta. Hoje eu estou animado, então eu vou no culto. Hoje eu estou cansado, desanimado, não vou não, né? Então a gente entregando o resto para Jesus, mas ela entregou tudo, ela entregou o seu melhor. A outra coisa também, irmãos, é que eu queria assim mencionar, é que sempre a gente vai ter oposição. Se a gente está realizando a obra, se a gente está fazendo o melhor para Jesus, se a gente está derramando as nossas vidas diante do Senhor, nós sempre vamos encontrar oposição, sempre vamos encontrar aqueles que nos criticam. A pessoa às vezes fala assim: nossa, mas para que você tem que ler tanto a Bíblia assim? Tem que ler todo dia? Para que você tem na célula toda semana? Para que você tem indo ao culto todo domingo? Para que isso? Para que aquilo? Fala com a gente assim, né, que vem lá de Viçosa. Mas tem tanta igreja aqui em Viçosa, por que vocês precisam de ir em Paulo Cândido, em Canaã, enfrentar a estrada perigosa, não sei o quê? Assim as pessoas sempre criticam, mas a gente tem que ver o propósito, né, para que a gente foi chamado, o propósito da nossa ação. Aquela mulher era para honrar Jesus, que não tinha sido honrado por um fariseu, e a outra era para honrar Jesus ali por tudo que ele fazia, e também para prepará-lo para a sepultura. Jesus, quando Judas, né, quais foram as críticas que elas receberam? Primeiro do fariseu, né? Se ele soubesse, se ele fosse mesmo profeta, ele ia saber quem é essa mulher aí, ia saber que boa coisa não é, né, uma mulher pecadora. Mas Jesus sabia, né? Jesus nos aceita com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, né? Ele quer que nós procuramos melhorar a cada dia, né? Mas Ele nos aceita, vem como está, né? Igual o Senhor que estava aqui hoje, vem como está. E essas mulheres, então, elas ofereceram, elas tiveram um propósito, né? E essa Maria, né, que está no Evangelho de João, Jesus falou assim: deixa, porque ela fez isso para a minha sepultura. Ela antecipou em ungir-me para a minha sepultura, porque não haveria tempo de ungir Jesus quando ele morreu. A Bíblia fala que eram 3 horas da tarde quando Jesus morreu, e era numa sexta-feira. Na sexta-feira, às 6 horas, às 18 horas, começava o sábado, começava o Shabat, e eles não podiam fazer nada. Então, eles tinham 3 horas para preparar tudo, assim, numa correria, porque Jesus estava lá na cruz, né? Para sepultá-lo, a pessoa não podia chegar lá, tirar o corpo dele. Precisou de atrás o governador pedir autorização para tirar. Aí depois teve que ir lá atrás, esperar ele ser recebido, para depois ele dar ordem para tirar, para voltar lá onde que Jesus estava, lá no monte onde ele foi ali crucificado, para depois colocar a escada e subir e tirar os pregos e tirar Jesus da cruz, e depois lavar o corpo, e depois colocar os lençóis, procurar os lençóis, preparar os lençóis para revestir o corpo dele, e tudo colocar ali. Chega lá no sepulcro, tem que tirar uma pedra pesadíssima, enorme, depois coloca o corpo lá dentro, fechar a pedra, tudo isso em 3 horas, então era muito corrido. Então não teve tempo para ungir o corpo de Jesus. Mas Maria, movido ali pelo Senhor, movido por Deus, ela resolve ungir Jesus, antecipar a unção de Jesus. E sabe, irmãos, isso mostra para a gente que tem muita coisa na nossa vida que ou a gente faz agora, a gente não faz nunca mais, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, ou se as pessoas que a gente convive vai estar vivo amanhã. Eu ouvi um dia uma estrela, um artista ali da televisão, mencionando que por causa de divergência política, um a favor de um partido, outro a favor do outro, ela e a irmã brigaram. A irmã dela lá em outro país e ela aqui no Brasil. Ela e a irmã brigaram. Aí ela falou assim: não, deixa que no meu aniversário minha irmã vai vir e eu converso com ela e a gente acerta.
Só que a irmã dela morreu e não foi para o aniversário dela. Então ela fala assim que ela sentiu muito, que ela arrependeu muito, porque ela não teve tempo para acertar com a irmã dela. E nós nunca sabemos, irmãos, qual será o último momento das nossas vidas. Nós não sabemos se terá amanhã, se terá depois. Então o dia de salvação é hoje. O dia de entrega é hoje. O dia de fazer o melhor para Jesus é hoje. Então se você ainda não se entregou a sua vida para Jesus ali, se você ainda está em dúvida, né? Abra o seu coração para Jesus, porque Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele, eu entrarei, eu cearei com ele. Mas Jesus, ele não arromba, né? Ele é delicado, ele é gentil, então ele bate e espera é que nós venhamos a abrir. Outra coisa também, sim, que eu alcancei meditando nessas duas passagens, é que a gente pode também tomar essas passagens como dois momentos da nossa vida. O primeiro momento é quando a gente converte ao Senhor, quando a gente inicia a nossa caminhada com o Senhor. Né? Eu lembro quando eu converti, eu chegava na igreja, eu só chorava, porque era tanta coisa ruim que trazia dentro de mim, tanta coisa que eu precisava de me libertar, de ser curada. Então, à medida que eu ia chorando, eu ia botando aquele mal ali todo para fora. Né? E você vê que ela assim, não se sente digna de chegar de frente para Jesus, ela chega por detrás ali de Jesus. E outra, ela lava os cabelos de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca os seus cabelos com a sua lágrima. Então, embora ela derrame perfume em Jesus, mas ela não usufrui daquele perfume juntamente com Jesus. Já a outra mulher, que é uma mulher mais madura na caminhada, ela se reconhece como filho de Deus, ela sabe que tudo de Deus é nosso, Deus colocou tudo à nossa disposição. Os milagres que Jesus fez, ele falou assim: se creres, farão ainda maiores, né? Como aquele pai ali falou para o filho que retornou, com o filho que ficou: filho, tudo que é meu é seu. Então essa mulher aqui, quando ela derrama, aqui na segunda mulher, não fala que ela derramou lágrimas, certamente as lágrimas dela, ela já tinha derramado tudo na ocasião que Lázaro morreu, mas ela oferece ali alegria, né, gratidão. E quando ela joga aquele unguento ali, aquele nardo perfumado maravilhoso ali nos pés de Jesus, ela pega os seus cabelos e ela recebe também a bênção, aquilo que ela dá para Jesus, ela usufrui juntamente com Jesus. Então a primeira mulher, sabe quando você chega assim, você vai servir uma pessoa, chega com a bandeja assim, vai servir um café só para aquela pessoa. Na segunda, quando você se assenta com aquela pessoa e bebe o café, bebe o chá junto com ela, você usufrui junto. Então aquela mulher, na maturidade ali da fé, ela usufrui junto com Jesus ali aquilo que ela oferece. E hoje tudo que nós oferecemos para Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, no nosso louvor, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Nós beneficiamos, nós usufruímos ali, né, a bênção juntamente com Jesus. E outra coisa também é a família que foi beneficiada, porque quando aquele nardo foi entornado ali nos pés de Jesus, aquele cheiro se espalhou por toda a casa, e toda a casa foi beneficiada, né, com aquele cheiro daquele nardo. Então, quando nós servimos a Deus em espírito, em verdade, verdadeiramente adoração, mesmo que nós sejamos um só da nossa família, está servindo ao Senhor, toda a nossa casa é abençoada, toda a nossa casa recebe aquele cheiro daquele nardo puro, né? A palavra do Senhor fala: sede fiel ao Senhor, eu salvarei tu e a tua casa. Então, nós estamos buscando ao Senhor para nós, mas também para nossos familiares. Então, irmãos, essa passagem que nós lemos nessas duas, mostra a verdadeira adoração, seja no momento ali de lágrima, de tristeza, né, tá triste, adore a Deus, seja no momento de alegria, de gratidão, adore a Deus, porque foi para adoração que nós somos criados, nós viemos a esse mundo para a perfeita adoração de Jesus, né? Então, que nós venhamos sempre entregar a nossa vida,
abrir o nosso coração em espírito e em verdade, entregar verdadeiramente a nossa vida, entregar hoje, sabendo que nós seremos beneficiados, nossa família será abençoada. A outra coisa também, Jesus falou assim, o que aquela mulher fez ficará registrado nos memoriais eternos, né? Ficou registrado ali na Bíblia, tanto que hoje nós estamos lendo. Aquilo também que nós fazemos para o Senhor, tudo está registrado, né? Nas regiões celestiais, nas crônicas eternas. A Bíblia fala que nós vamos chegar ao dia que nós vamos receber o nosso galardão. Então, tudo que nós fazemos está registrado por um memorial diante de Deus, um memorial eterno. Então, Jesus hoje, Ele te convida a escrever uma nova história. Assim como aquela mulher pecadora, ela entregou ali tudo, todo o seu ser, a nova história que ela começava a construir ali com Jesus. Jesus também hoje, Ele te convida a escrever uma nova história, uma história de bênção, uma história de dedicação, uma história de paz, uma história ali de receber os benefícios da salvação, os benefícios que Jesus, Ele tem preparado. E assim como aquela moça ali que se entregou ali, encontrou em Jesus o verdadeiro noivo, né, o amado da sua alma, que cada um de nós também, nós venhamos se entregar a Jesus, reconhecer Jesus, que Jesus é o amado da nossa alma, aquele que pode resolver todos os nossos problemas, aquele que pode curar nossas feridas, fazer igual o evangelista João ali, que se deitava ali no ombro ali de Jesus, no peito de Jesus, ele usufruía. Então, Jesus é o amado da nossa alma, que nós podemos confiar em todos os momentos, entregar verdadeiramente as nossas vidas, né? Então, que nós possamos, meu Deus, irmãos, assim como aquelas mulheres, quebrar as nossas vidas diante do Senhor, quebre tudo que te limita, tudo que dificulta, tudo que impede a você ter uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega a Jesus, uma verdadeira abertura para que Ele entre, para que Ele faça morada na sua vida. Não deixe para depois. Entregue hoje a sua vida. O momento de salvação é hoje, o momento de entrega é agora. E pode não ter amanhã, pode não ter tempo para ficar para depois. Amém?